com a Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. A partir do versículo 12. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. Falar um pouco mais sobre esse milagre impressionante de Jesus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali estavam. Desculpe, perdi aqui. Quando chegou um tempo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isto e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, aqui já era uma terça-feira, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenha fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar. Te agradeço, Deus, por essa palavra. E é um texto complexo, não tão fácil, e pelas características que nós encontramos nesse milagre profundamente desafiador. Mas pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia, pela tua compaixão em favor do teu povo, que o Senhor, ó Deus, fale conosco através das Escrituras. Que essa palavra venha para o nosso coração. Que os nossos olhos, que o nosso coração se abra para receber a tua palavra, não como palavra de homens, mas como palavra do Senhor. E que o nosso coração responda, obedeça, se curve, se prostre perante aquilo que o Senhor estiver falando. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Queridos, Marcos capítulo 11, versículos 12 a 26. Esse é um daqueles milagres, daqueles acontecimentos que provavelmente você não encararia como uma coisa muito boa. Nós aqui falamos sobre vários milagres até hoje. Falamos sobre curas, sobre cegos que passaram a enxergar, sobre coxos que andaram, sobre mortos que ressuscitaram. Falamos sobre pessoas que foram libertas de espíritos malignos. Falamos sobre tempestades acalmadas, sobre pães multiplicados.
falamos sobre muitos milagres. Mas nós sempre que falamos de milagres, entendemos milagre como coisas positivas, como coisas que produzem vida, felicidade, bem-estar, são atos de uma figura compassiva, atos da compaixão do Senhor, da graça, da bondade e do amor. Esse milagre que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, ao contrário de tudo que nós temos falado até então, onde nós percebemos o milagre como algo tão desejável, tão desejoso, e quando ele se concretiza, os resultados dessa ação sobrenatural de Deus, porque milagre é a ação sobrenatural de Deus. Então, quando nós falamos sobre esses milagres, nós sempre nos maravilhamos porque olhamos coisas muito boas. E quando nós começamos a falar sobre milagres, nós definimos milagre como um sinal, porque o sinal ele aponta para uma realidade além. O milagre não é um fim em si. O milagre ele tem como propósito, como objetivo, nos ensinar quem é Jesus. Mas nós até então não chegamos a estudar um milagre desse tipo e desse nível. É um milagre que com certeza você não faria a menor questão de que acontecesse na sua vida. Não esse milagre. Esse milagre em que o Senhor, ele faz com que uma palmeira secasse simplesmente pelo uso da sua autoridade. Esse milagre, na verdade, esse milagre que em muitas versões da Bíblia nós lemos a figueira sem fruto, a figueira murcha, entre tantos outros títulos possíveis, é muito mais do que um milagre. Eu digo que em se tratando de ensinamento, de conteúdo revelacional, onde nós conhecemos ao Senhor, poucos podem ser comparados a esse. Esse milagre é muito mais do que um milagre, porque é uma parábola sobre a nação de Israel. É uma profecia ao estilo dos profetas do Antigo Testamento, como o profeta Elias e o profeta Jeremias, que não apenas falavam, mas demonstravam em atitudes aquilo que aconteceria com o povo. E esse milagre, conhecido como a figueira murcha, a figueira sem frutos, ou a maldição sobre a figueira, ou como queiram chamar, na verdade é um grande ensinamento profético de Jesus acerca da situação espiritual de Jerusalém. O que nós encontramos no começo do Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1, é aquilo que nós chamamos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse texto conhecido, essa passagem muito lida, muito pregada, diz que Jesus está se encaminhando até Jerusalém, ele vai passar em Jerusalém, e esse texto ele já acontece nesse período em que nós chamamos da última semana de Jesus. É a sua última visita a Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, ele vai ser traído, ele vai ser entregue e vai ser morto, crucificado, para então ao terceiro dia ressuscitar. Jesus está entrando em Jerusalém em sua última caminhada até lá. Nós encontramos ele saindo de Jericó, curando o cego Bartimeu, então ele desce em direção à cidade de Betfagé, e a cidade aonde ele fica, e quando então ele começa a se aproximar da cidade, ele pede que lhe seja trazido um jumentinho, e montado sobre esse jumentinho, ele entra em Jerusalém. Texto conhecido. Inclusive a Igreja Católica celebra essa data até hoje, o chamado Domingo de Ramos, porque foi num domingo que essa passagem aconteceu. Então, no domingo, Jesus está entrando em Jerusalém, e nessa entrada triunfal, as pessoas lançam sob os pés desse animal suas roupas, suas túnicas, lançam galhos de árvore para então preparar a chegada do rei à cidade de Jerusalém. E Jesus é então saudado com gritos de júbilo.
Hosana ao que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Há toda uma alegria, há toda uma expectativa sobre essa entrada de Cristo em Jerusalém. Estão se cumprindo profecias, e no coração daquele povo, que até então está acossado e oprimido pelo povo romano, existe a expectativa de que esse rei montado nesse jumento se dirija ao poderio local, à corte onde fica Pôncio Pilatos, tome dele o poder e devolva o poder então à nação. Eis que vem o rei, montado sobre um jumento, para tomar posse e estabelecer o seu reino político, o fim do governo romano e a implantação do reino messiânico. E a multidão então clama, grita, se alegra, celebra. Vivas, hosana, bendito o que vem o nome do Senhor, aquela mesma multidão que no começo do evangelho, no começo do capítulo 11 do evangelho de Marcos, consagra o Senhor como rei, é a mesma multidão que exige de Pilatos, no final dessa mesma semana, que Jesus seja crucificado. Não passou-se um mês, não passou-se um ano, não foram 10 dias, ao final da semana, a mesma multidão que grita hosana, uma expressão que significa vem e socorre-nos, agora substitui o hosana pelo crucifica-o, crucifica-o. A grande decepção é que Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele não se dirige à sede do governo romano. Ele não vai ao palácio do rei Herodes. Ele não vai destituir os poderes seculares estabelecidos mediante a força e o poder dos exércitos. Ao contrário, ele se dirige ao templo. Ele vai à casa do seu pai. No templo, então, ele chega já ao final da tarde, começo da noite, e ele faz uma averiguação no lugar. Ele não fala nada, ele não tem nenhum tipo de diálogo com ninguém, ele simplesmente anda pelo lugar, vê o que acontece por ali. Ele se depara com os vendilhões, com os cambistas, aquelas pessoas que comercializavam no chamado Pátio dos Gentios, que era um lugar mais amplo que ficava no Templo de Jerusalém. Até ali os gentios podiam entrar. A partir daquele lugar, se um gentio colocasse o pé, ele era morto. E esse espaço que deveria ser dedicado à presença dos gentios, na presença do Senhor, ele então estava tomado pelos cambistas, pelo comércio religioso, pela troca de animais, pelas moedas, pelo tilintar das moedas, pelo cheiro das ovelhas, pelas gaiolas, pelo mugido dos bois, tudo isso ocupando aquele espaço, e ele então vê tudo aquilo, como os pobres eram explorados, como as pessoas eram despojadas dos seus bens, eram escravizadas por intermédio daquele comércio religioso covarde. Tudo debaixo dos olhos dos sacerdotes, que em conluio com os comerciantes, permitiam que tudo aquilo acontecesse. Cada um tirando o seu quinhão, cada um tirando para si um pouco, e o povo que ia à adoração tinha que passar por essa situação. Ele não fala nada, já é tarde, então ele se dirige à cidade de Betânia. Era uma pequena vila que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Ele sobe para Betânia, aonde ele vai passar a noite. No dia seguinte, como qualquer ser humano, já que Jesus, Deus encarnado, ele tem fome. E ao ter fome, ele está saindo de Betânia, indo novamente para Jerusalém, e ele vê à beira da estrada uma figueira, uma planta muito comum naquela região. Jesus tem fome e procura se alimentar com os frutos de uma figueira. Mas o texto fala, não é época de figos. O próprio texto diz, Jesus não encontrou figos porque não era a época do figos. Qual o problema? Talvez alguns olhem para o Senhor e dizem, não, ele foi muito rude, foi grosso, foi ignorante, desnecessário matar uma pobre planta que nada tinha a ver com isso, não era a época dela frutificar.
Que Senhor é esse? Que tipo de caráter é esse? O grande problema é que os frutos da figueira aparecem antes das folhas. Primeiro vêm os frutos da figueira, os tubérculos começam a aparecer. E quando ela está com muitas folhas, é sinal de que os frutos já podem ser colhidos. Se tem folhas, tem figos. O Senhor, então, ao averiguar que aquela figueira não produzia fruto algum, apenas folha, ele pronuncia uma frase que, de acordo com o apóstolo Pedro, é uma maldição contra aquela planta. Nunca mais alguém coma dos seus frutos. Este ato, queridos, de declarar para aquela figueira que ninguém jamais comeria dos seus frutos, tem um imenso simbolismo, porque durante todo o Antigo Testamento, a planta figueira era uma maneira de se expressar a Israel. Israel era chamada figueira de Deus. O que Jesus, na verdade, quer mostrar é que ele estava para exercer um ato de juízo contra a nação de Israel. Assim como ele chegou naquele dia, ao final da tarde, e foi averiguar o templo de Jerusalém para ver que tipo de frutos aquelas pessoas estavam produzindo. Naquela manhã, ele também se dirigiu a uma figueira que deveria ter frutos, já que ela tinha folhas, e ele, ao não encontrar absolutamente nada para que o alimentasse, ele lança em si impropério essa palavra de maldição contra aquela planta. Perceba que isso é um ato simbólico. Da mesma maneira que ele averiguou o templo de Jerusalém, que ele teve essa capacidade de analisar e averiguar a espiritualidade do povo, declarado no seu momento de expressão religiosa lá em Jerusalém, assim também, ele, ao olhar para aquela figueira, ele averigua para ver se dela poderia ser extraído algum fruto. Após isso, então, ele novamente se dirige ao templo, o coração e centro da religiosidade judaica. O lugar, o templo de Jerusalém, suntuoso, imenso, riquíssimo, templo reconstruído por Herodes, ouro pelas paredes, piso feito de mármore, colunas de mármore polido, tudo muito belo e tudo muito rico. Ele então vai àquele templo e ele faz aquilo que nós chamamos de purificação. Porque há muita folha e nenhum fruto naquela espiritualidade. Ele então coloca abaixo a mesa dos cambistas, coloca para correr os animais, aqueles que usavam o pátio dos gentios meramente como uma maneira de criar um atalho para passar para o outro lado de Jerusalém. O texto disse que Jesus impedia que as pessoas passassem com mercadorias. E ele diz mais: a minha casa era para ser casa de oração, mas vocês transformaram num covil de ladrões. E tudo isso debaixo dos auspícios e dos olhares atentos daqueles que deveriam ser os responsáveis pelo zelo espiritual com o povo, sacerdotes. Tudo num conluio, tudo arrumado, todo mundo ganhando a sua parte. Tudo acontecia perfeitamente bem, com todo zelo, a preocupação com os animais que deveriam ser oferecidos, animais sem defeito, perfeitos. Nada imperfeito deveria ser oferecido. A idade dos novilhos era avaliada. As moedas que eram depositadas no templo não podia ter efígie, não podia ter uma marca de ninguém, então trocavam por moedas que não tinham imagens para depositarem. Tudo isso tinha um custo, uma demanda financeira, e isso gerou um comércio. Mas não apenas isso. A espiritualidade daquelas pessoas que frequentavam aquele templo não passava de mero ritualismo. Não havia absolutamente nenhuma verdade, não havia absolutamente nenhuma vida, era só uma repetição de afazeres religiosos.
era a oração pela oração, era o ouvir a palavra simplesmente pelo ouvir a palavra, era o oferecer sacrifício sem entender e compreender a necessidade daquele sacrifício. E tudo acabou perdendo o seu propósito, o templo perdeu o seu propósito, a religião perdeu o seu sentido, os ritos permaneceram seguidos com extremo rigor, mas falta neles amor, sinceridade, vida e reverência. Tudo eles tinham lá dentro. Jesus então demonstra o seu zelo pela sua casa. Ele diz: a minha casa deveria ser uma casa de oração, mas vocês transformaram num covil, num lugar onde as pessoas roubam, assaltam. Isso gerou por parte do povo uma grande admiração de Jesus. Mas por parte dos fariseus, dos sacerdotes, o plano para tirar-lhe a vida então ficou mais intenso e mais determinado. No outro dia, Pedro nota a secura da figueira desde a raiz. O texto chama atenção para esse fato. Diz que Pedro: olha, Senhor, a figueira que amaldiçoaste está seca desde a raiz. Acabou a vida. Não há vigor mais naquela planta. De um dia para a noite, aquilo que demoraria séculos, já que as figueiras elas vivem muitos anos, de uma noite para a outra simplesmente morre. Ontem aquela planta aparentava estar viva, mas agora há sua morte naquela planta. E Jesus então lhes traz para aqueles discípulos uma grande lição. Ele diz: tenham fé em Deus. É curioso falar sobre fé numa experiência em que Cristo ele frequenta um templo religioso onde as pessoas deveriam ter fé. As pessoas que frequentam o templo em Jerusalém, que frequentavam e naquela ocasião estavam presentes naquele templo, manifestavam uma fé declarada. Diziam que tinham fé em Deus. Mas essa fé, ela deve ser uma fé que produza vida, que vá além de ritos e palavras, uma fé que de fato seja transformadora. E essa fé, segundo Jesus, ela se manifesta de duas maneiras. Primeiro, no nosso relacionamento direto com Deus, quando ele fala que nós devemos orar. Essa fé, ela não deve ser presa a questões ritualísticas e culticas. Ela se manifesta na maneira como nós nos relacionamos com Deus, através das nossas mais íntimas e pessoais orações. Não são rezas, não são declarações vazias, mas é um relacionamento real, sincero e amoroso com Deus. Mas não só isso, é uma fé que se manifesta no relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo, porque ele fala sobre perdão, sobre resolver as nossas queixas um com o outro, sobre amar a ponto de perdoar. Então, qualquer fé que não ultrapasse a declaração ou simplesmente a presença física em determinado lugar, é uma fé como as folhas daquela figueira. Não são suficientes para trazer alguma vida àquela planta. Então, fé, ela envolve um relacionamento com Deus e um relacionamento com o nosso próximo. E é mediante esses dois relacionamentos que nós podemos perceber se temos fé em Deus ou não. Esse texto, quero me dirigir à conclusão, tem uma lição muito importante. Eu diria que talvez seja a lição mais importante das nossas vidas. Assim como o Senhor, perceba que isso aqui é muito importante. Assim como o Senhor averiguou aquela figueira numa terça-feira, para saber se ela produzia frutos, e ao perceber que não havia fruto quando deveria haver, ele então lançou sobre aquela figueira uma palavra de maldição, e aquela figueira secou por completo.
Se nós podemos entender, eu creio, não somente eu, mas eu aqui estou fazendo coro com homens como Charles Spurgeon e William Hendrickson, grandes intérpretes da Escritura. Se nós entendemos que o que aconteceu com a figueira, por mais que seja real, histórico e concreto naquele momento, serve também como uma espécie de parábola ou metáfora sobre outras coisas da nossa vida. Nós precisamos nos preocupar sobre a maneira como nós somos averiguados por Jesus. Nisso eu gostaria de ser muito objetivo ao perguntar: caso ele se dirigisse a você esta noite, encontraria em você frutos? Se ele se aproximasse de você, visse você no caminho, aquela árvore frondosa, como uma figueira, muitos frutos, é só chegar, pegar, mas que decepção! Você com fome se aproximar de uma árvore que deveria estar repleta de frutos e não possui absolutamente fruto nenhum. Isso é um engano, é um engodo, é uma ilusão. Da mesma maneira, queridos, o Senhor, ao nos avaliar, olha para a nossa vida, para as nossas declarações, para as músicas que cantamos, para as coisas que falamos, e procura para ver se nessa experiência estética, nesse teatro, nessas coisas que demonstramos, se existe algum fruto que seja condizente com a situação atual das nossas folhagens. É muita folha, nenhum fruto. É muita declaração, é muita defesa, é muita fala, é muita lábia. Fala muito, canta muito, mas vive pouco. Na experiência religiosa, daquilo que nós conhecemos e entendemos sobre Jesus, se ele de fato nos visitasse hoje, essa noite, e averiguasse na minha vida, será que eu não receberia dele essa palavra? Ninguém vai encontrar mais fruto em você. E ele desse um basta na nossa hipocrisia, na nossa demagogia, na nossa falsidade, nas nossas desculpas, nos bodes expiatórios que nós criamos para justificar as nossas fragilidades, os nossos problemas, as nossas fraquezas. Se ele nos averiguasse, nos analisasse, assim como ele olhou para aquele templo em Jerusalém, assim como ele olhou para aquela figueira e percebeu que tinha muita palavra, era tudo muito bonito, era tudo muito organizado, era tudo no seu devido lugar, mas fruto que é bom não tinha. Ele canta no louvor, ele é pregador, é missionário, é crente há 50 anos, é crente há 30 anos, mas não produz fruto algum, não tem nada que alimente, não tem nada que atraia. Nós, queridos, precisamos nos averiguar antes mesmo que o Senhor faça isso. Antes que seja tarde, que Ele passe à frente da nossa vida e diga: ninguém jamais vai comer fruto de você, porque a partir do momento que Ele declara isso, não há mais esperança e expectativa de que coisa alguma melhore. Quem tem que fazer essa avaliação primeiro sou eu. Aquilo que o povo que frequentava o templo de Jerusalém durante tanto tempo, está na cara. Cambista, agiota dentro do templo, adúltero. Pessoas que têm a vida escrava da pornografia. Pessoas com o coração cheio de amargura. Pessoas maledicentes. Pessoas ingratas. Pessoas frias, frívolas, com uma fé pequena, com uma mente tacanha, mas estamos cumprindo os nossos ritos religiosos e Deus há de aceitar tudo isso, independente dos frutos que eu possa mostrar. Até que nós, nos enganando desse jeito,
achando que está tudo bem porque cumprimos os nossos ritos religiosos, mesmo que sejam ritos evangélicos. Ao olhar o Senhor passando pela nossa vida, descobre que não há absolutamente em nós fruto algum. E a maldição da figueira não foi para que ela morresse. A maldição para a figueira foi que ela permanecesse da maneira como ela estava, sem dar frutos. Quantas vezes, amados, o Senhor não nos confronta? E nós sempre adiamos decisões e coisas que devemos fazer para que a nossa vida saia dessa letargia, desse adormecimento espiritual. Decisões que devem ser tomadas, folhas que devem ser tiradas da nossa vida para deixar que os frutos floresçam. É uma competição muito desigual entre a folhagem e o fruto. A folha roubava os nutrientes daqueles frutos e os frutos não apareciam. Era muita ocupação com estética, muita ocupação com religiosidade, com coisas que as pessoas veem, e pouca preocupação com as coisas que o Senhor espera encontrar em nós. Eu fico preocupado, eu me preocupo com a minha própria vida. E coisas em nós que a gente fica protelando. Não, amanhã eu faço isso. Amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu trato esse pecado. Amanhã eu abro mão disso. Amanhã eu não faço mais. Amanhã vai ser diferente. Não chega o dia de ser diferente. Não chega o dia da decisão. Amanhã isso acaba. Amanhã vai ser tudo diferente. E esse amanhã não chega. E é muita folha, a árvore é bonita, é folha da sombra, mas figueira, ela não foi criada para dar sombra, ela foi criada para produzir frutos. Você não foi criado para dar conforto, você foi criado para frutificar. Quando o Senhor nos visita, amados, quais os frutos que nós temos para mostrar a Ele? Tanta coisa que nós carregamos. E o nosso coração às vezes tão pequeno, a nossa alma tão pobre. Eu sempre fico pensando naquele texto em que o Senhor fala que Ele nos daria vida em abundância. Vida em abundância. Eu fico pensando, sabe o quê? Será que a minha vida hoje é abundante? Será que o que eu vivo hoje com Jesus, será que o que eu faço para Ele, eu posso qualificar como aquele tipo de vida que o Senhor me prometeu? Eu só sei de uma coisa: se a minha vida não está abundante, não é falta de Deus ou falta do seu Espírito, é falta minha. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aonde eu tenho falhado, aonde há muita folha e pouco fruto na minha vida. Quando os discípulos eles se impressionam com aquela figueira murcha, talvez Pedro, que foi quem puxou a conversa, quisesse uma explicação de como seria aquilo possível. Ou Jesus então desse outra explicação acerca do significado daquele milagre tão diferente. E o Senhor então muda e vai falar sobre oração, sobre contato com Deus, sobre ter fé em Deus, sobre perdoar as pessoas, sobre coisas que frutificam em nós. O grande problema, ou digamos um dos grandes problemas da falta de frutificação na vida espiritual, um dos grandes problemas, se não o maior, é a falta de comunhão com Deus por intermédio da oração. Não é excesso de comunhão com Deus que produz sequidão, é falta de comunhão com Ele. Alguém já falou, muita oração, muito poder.
Pouca oração, pouco poder. E eu não estou falando aqui do poder pentecostal. Eu estou falando do poder genuíno do Espírito em nos transformar e nos usar para a glória dele. Se o Senhor, essa noite, fosse colher os teus frutos, o que você teria para oferecer? Aquela figueira frondosa, sabe lá quantas décadas naquele mesmo caminho não produziu frutos. E ela jamais voltaria a produzi-los. Conheço pessoas que falam de frutos sempre no pretérito. Eu frutifiquei, eu frutificava, frutifique eu, frutifique tu, frutifiquei vós, né? Sempre no pretérito, sempre no passado. Mas hoje, quando o Senhor passar pela tua vida, que tipo de fruto ele vai encontrar? Jerusalém era assim, muita religião, muita folha, mas nenhum fruto. No ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, ele invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, inclusive aquele templo. A profecia do Senhor se cumpriu. Que isso não aconteça com a gente. Se o Senhor, então, andando, decidisse, hoje eu vou visitar a Igreja Batista do Natal, porque eu quero colher de lá frutos. Queridos, o Senhor ama música. O Senhor ama louvor, mas Ele gosta mais de comer frutos. Quem tem fome não quer ouvir música. Quem tem fome quer comer frutos. Se Ele viesse, os nossos cultos, as nossas casas, as nossas famílias. Se hoje eu vou comer dos frutos da família de Galote. Hoje eu vou comer dos frutos da família de Silvia. Hoje eu vou comer dos frutos da família de Felipe. O que nós teríamos para oferecer? Vamos pensar nisso, amados. Que esse seja o tipo de milagre da figueira murcha que não aconteça com a nossa vida. Que o Senhor tenha compaixão e graça de nós, para que a nossa vida volte a frutificar. Que o Espírito dele nos incomode e faça algo incrível e sobrenatural em nossa vida. Se você tem alguma coisa para acertar com Jesus, acerte. Se Deus ele precisa fazer alguma coisa na sua vida para que você volte a frutificar, peça a Ele. Deus poda, escava, limpa, rega, para que eu possa produzir frutos, para que a nossa vida seja diferente. Amém, queridos?